Então, bom dia. Vamos começando aqui mais uma Masterclass do Clube Unipaz. E temos um tema aqui muito interessante, que é a alimentação inteligente. Ou seja, como que a gente pode potencializar o nosso cérebro através da alimentação. E para isso temos a Andréa Ferrara, nutricionista, especialista em nutrição clínica, em gastroenterologia, modulação intestinal e materno-infantil. Então, vamos lá, Andréa. Você precisa compartilhar. Uai, eu não estou Você compartilhando? Não, você saiu para eu tentar e não entrou de novo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Déia. Bom dia. Bom, um prazer falar aqui de novo. Estou muito feliz, falar do que eu amo, do que eu estudo bastante. E hoje o assunto é cérebro. Mas então, o que a gente pode fazer através da nutrição, e pode fazer muito, para ajudar a buscar essa saúde cerebral? E hoje vocês vão ver que a nutrição pode fazer muito pela saúde cerebral, tá? Para quem já viu a minha aula anterior, quem não viu, vai lá ver. Eu mostro muito, associo a nutrição, a alimentação saudável com nutrição e os efeitos para o corpo todo, porque o intestino, ele faz essa ligação com todos os órgãos, inclusive pele, inclusive cérebro. Mas tem coisas ruins que acontecem no intestino que também vão refletir no cérebro, né? Então, hoje eu vou mostrar, com certeza, eu não vou entrar em detalhes em suplementação, mas em sim os alimentos, a nutrição, o que ela pode trazer para ajudar a gente. Eu venho ouvindo bastante, nossa, eu estou esquecendo do nada as coisas, tirando a perimenopausa, né, a fase que eu estou. Mas assim, eu estou tendo branco, eu estou esquecendo muito, E isso está acontecendo bastante. E nas crianças, a gente também vê uma desatenção, com certeza tem outras coisas relacionadas, mas também tem relacionado o hábito alimentar dessa criança, né? O que ela costuma fazer repetidas vezes. Então, é importante falar que aqui o que eu digo é o que acontece demais, tá? É a prevalência, não é o eventual, tá? Eu sempre vou falar isso. O que faz, o que reflete a nossa saúde é o que é o nosso hábito. Então, isso vem, eu venho ouvindo relatos, e isso está sendo muito comum, principalmente depois da Covid, que foi um vírus que acometeu principalmente essa barreira intestinal. Então, existe essa ligação, existe, independente da alimentação, existe uma agressão ali no intestino e que aconteceu aí o reflexo para o corpo todo, né? E isso vem acontecendo e continua acontecendo porque as pessoas continuam, às vezes, com padrões, estilos de vida que devem ser observados e que prejudicam essa conexão também, além da alimentação. Então, passa a próxima, ou eu passando o slide. Obrigada. Hoje, o que a gente pode ver? Que existem formas de buscar saúde, inclusive a cerebral, para o filho e para a família toda. A primeira e a mais importante é a programação metabólica. Então, casais que se preocupam, e não são aqueles 3 meses de ácido fólico, antes de engravidar. Casais que se preocupam com pelo menos 6 meses antes, e eu incluo também os homens. Então, tanto o homem quanto a mulher que se cuidam durante
pré-gestação, com certeza vão promover a formação de um embrião saudável e uma criança saudável. Longe de riscos e até uma programação de uma epigenética melhor, ou seja, silenciando aqueles genes para doenças. E essa programação, ela tem que acontecer antes de engravidar, mas ali pelo menos com 6 meses. Outra opção, e isso é assunto também para uma outra aula. Outra opção é a gente trabalhar muito bem feito nos 2 primeiros anos de vida, na gestação, durante a gestação, e os 2 primeiros anos de vida do bebê, que a gente diz que são os primeiros 1000 dias. Nessa fase, existe uma janela de oportunidade importantíssima, em que a gente consegue, inclusive, para a ação cerebral, modular microbiota e defesa do organismo. Então, essa opção. Bom, passaram essas 2 opções. Não temos, a qualquer momento da vida, certo? Nós podemos buscar saúde para o corpo, a qualquer momento. No entanto, quando a gente é mais velho, agora, a gente vai buscar, mas a gente já tem sinais e sintomas de um comportamento, de um dormir extremamente tarde, ficar no celular até tarde, prejudicando esse sono, né? A produção natural de melatonina, não praticar atividade física. Então, existe comportamentos e estilo de vida associados a uma alimentação rica em processados. Ou seja, um adulto, de repente, ele enfrenta com mais sinais e sintomas de possíveis doenças. E até com a predisposição genética para a doença. Mas dá, qualquer momento a gente consegue resetar e trabalhar para uma melhora intestinal, com isso melhorar a inflamação de todos os órgãos. Pode passar, Ana. Então, como eu sempre falo que um corpo inflamado, a gente pode começar pelo intestino, e do intestino pode ir para vários órgãos, todos os órgãos nossos, né, via circulação sanguínea, né, sistêmica, também existe essa conexão do cérebro, um pouquinho diferente, que aqui vai acontecer principalmente via nervo vago. Essa conexão não é o próprio nutriente ou o agressor que está no intestino que vai atuar ali, mas existe uma conexão neural entre o intestino e o cérebro. E o inverso também acontece. O cérebro também manda informação para o intestino para aumentar a inflamação intestinal. Então, quem será que vem primeiro? O cérebro ou o intestino? O ovo ou a galinha, né? Bom, não se sabe. Se sabe que existe essa conexão. Como, por exemplo, é o caso da serotonina, que nós produzimos no intestino. Ela não ultrapassa a barreira hematocefálica, ela não vai para o cérebro. Mas o aumento de serotonina intestinal, vindo de uma alimentação saudável, principalmente com o precursor triptofano, eu vou falar mais para frente, a gente consegue ter uma microbiota saudável e que essa sensação de prazer que a gente pode ter sinaliza o cérebro e o cérebro também vai produzir serotonina. Então, existe uma sinalização via nervo periférico. Existe. E existe ela contrária. O intestino mandando informação e o cérebro mandando informação. Então, no caso de um estresse crônico, por exemplo, isso é muito comum acontecer, passando por um momento muito estressante, existem casos de diarreia. A conexão do estresse vai atingir o intestino. Quem começou antes? Nesse caso, o cérebro, né? Foi um estresse. Agora, de fato o que causa a inflamação, tanto cerebral quanto intestinal, elas se conectam, certo?
E o que a nutrição pode fazer é melhorar a barreira intestinal, essa proteção do intestino, para assim sinalizar o cérebro, e o cérebro também melhora a barreira hematoencefálica, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente. Então, essa conexão é direta, linda e incrível. Próximo slide. Esse trabalho mais recente aqui, vocês podem ver, eu trouxe ele, no caso aí, é com adultos, e uma programação para o envelhecimento, né, em busca de um envelhecimento saudável e os efeitos da nutrição no cérebro. Então, aqui na primeira imagem, vocês conseguem ver um cérebro, um intestino que recebe uma alimentação típica ocidental, rica em processados, bebida alcoólica, excesso de nutrientes, porque o excesso também faz mal. E a gente vê uma inflamação acontecendo no cérebro. E o contrário, e uma disbiose, né, intestinal, e essa inflamação cerebral. E o contrário, numa dieta, no caso de uma dieta anti-inflamatória, rica em fitoativos, aqui ele coloca que são interessantes mesmo, o café e o chá verde para atenção, cognição. Você ter, lógico que a gente nunca fala no exagero, tá? De forma equilibrada, e cada um tem uma necessidade individual, graças a Deus. A gente promove uma eubiose, ou seja, um equilíbrio dessa microbiota, e uma melhor conexão cerebral. Na sala. Pode passar o próximo slide, Ana. Perdeu o sono. E as crianças? Bom, as crianças, o que a gente fica preocupado. Por quê? Porque hoje a expectativa é que a gente, eu estou me colocando no lugar, para que a gente veja um prato lindo, maravilhoso, colorido, e a gente quer que a criança tenha vontade por isso. Então, a expectativa. E a realidade? A realidade é que a criança, ela quer mesmo aquele prato monocromático, arroz, filé de frango milanesa, batata frita, e isso acontece, isso é a maior vontade da criança. O problema é que isso não pode ser de forma exagerada, isso não pode ser um padrão. Próximo, Ana. A expectativa. O que eu quero colocar no lanche para minha filha? Alimentos ricos em magnésio, complexo B, né, triptofano, vitamina D, vitamina A. E o que vem acontecendo hoje em dia? Que graças a Deus também aí não é o meu caso, mas o que vem acontecendo, isso acontece. Isso tem acontecido muito. O pacote é muito mais fácil, é muito mais prático, não precisa pensar. E aí você vai lá na gôndola, você vai ali na prateleira, e você vai olhar valor calórico. Ah, não, esse é menos calórico, então esse, porque depois criança ganha peso, vai engordar, deixa eu pegar então aqui um produto com menor valor calórico, mas também que ela gosta, tá bom, pega também uma bolachinha doce, pronto, manda para o lanche da escola. É muito mais prático, né? E às vezes, assim, a pessoa entra numa rotina, entra num hábito, e isso torna muito natural, certo? Eu estou olhando com o meu olhar, que é um olhar crítico, um olhar que, uau, né? Mas que realmente isso tem acontecido, e as crianças estão adoecendo. E as crianças estão adoecendo antes do que acontecia mais velho. Hoje eu vejo criança com 10, 11 anos com doença autoimune. Então, está acontecendo. Por quê? Isso pode favorecer. Então, às vezes é mais trabalhoso um lanche que a nossa expectativa, mas vale a pena.
vale a pena para ter uma longevidade saudável, uma infância saudável, né? Próximo slide. Aí, eu fui atrás, vou contar, assim, que é difícil achar os ingredientes dos produtos que a gente vê em prateleira e o que eles têm vontade. Eu não sei como amam uma bisnaguinha, né? E eu fui procurar, porque você pensa, o site da bisnaguinha, o site do passatempo, é dificílimo você achar os ingredientes. Quando você compra o produto, você precisa levar a lupa no supermercado para você olhar. Aí, a tabela nutricional com o valor calórico, ela está grande ali. E calorias, tá bom, vai comer 2 bisnaguinhas e tudo bem, não é tão calórico, e é isso que importa. Não, não é isso que importa, né? E isso é um grande risco quando a gente vai a fundo aos nutrientes que compõem todos esses pacotinhos. A gente vai ver, quem viu minha aula passada, que eu falei sobre os aditivos, né, os xenobióticos, aditivos alimentares, e que não são poucos, são muitos, depende do produto, eles estão presentes em todos, né? Agora, isso, um eventual, pergunto para vocês, uma festinha, caso a criança não tenha alguma intolerância, tem problema? Não, o problema é que isso está fazendo parte de um hábito na vida de todo mundo, das famílias. Então, a gente vê aqui aromatizante, emulsificante, né, para ficar né, mais gostosinho, flexível, corantes. Pode passar, Ana. Aqui, abono, bicarbonato de amônio, que horror, né? Ácido de sódio. Bom, de novo, os emulsificantes. Aí, outro dia, a Gigi queria comer um clube social, porque acho que rola o clube social lá na escola. Eu mandei para ela, claro, né? Tem que, né? Ah, tá, comprei. Enfim, mandou, fez a graça, não sei o que, acho que ela pega de alguma amiga. Legal, então. Porque acaba comendo. Mas eu acho que tudo bem. Na questão é quando faz parte de um hábito e uma rotina dentro de casa, certo? É lógico, existem casos específicos em que isso, para uma criança, não vai poder fazer consumo. Mas, mesmo assim, a gente pensando, ali tem a farinha de trigo como primeiro ingrediente. É porque ela é rica em ferro e em ácido fólico. E depois, o segundo ingrediente é gordura vegetal, uma gordura de péssima qualidade, provavelmente de palma. Então, eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai lá nos ingredientes, a sequência de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que tem maior volume daquele produto e vai reduzindo as porções até o final, pequenas porções, tá? Pode passar, Ana. Então, pensando que agora eu quero passar de uma forma bem simples para vocês todos entenderem. Quando a gente soma esses aditivos alimentares, principalmente o polisorbato 80, há micotoxinas presentes. Hoje a gente sabe que existe um fungo poderosíssimo que está na plantação de milho, trigo, aveia, arroz, cevada, enfim, um fungo presente. E que no processamento, na retirada desse milho, dessa farinha, pode ser que ele vá junto e esse fungo produz micotoxinas. Tudo bem a presença dele, essa não é a questão.
O problema é que até eles chegar à produção, até ele chegar à nossa casa, para a gente fazer um bolo, o armazenamento daquela farinha não foi adequado. E existe uma proliferação dessa micotoxina. Hoje, na nutrição, a gente fala, porque não pode glúten, porque sem glúten. Existe o fator da molécula do glúten, ser uma molécula que ela não é bem digerida, e se você não está com o intestino permeável, ela pode causar algum processo inflamatório ou alergênico, mas não é o glúten nesse caso. O que causa piora de barreira intestinal é o aumento, o excesso dessa micotoxina, junto com o aditivo presente nesses alimentos industrializados, um padrão de vida, um padrão sem atividade física, com sono mal dormido, um padrão alimentar rico em açúcares e gorduras saturadas, corantes, conservantes, adoçantes artificiais. Próximo, Ana, que tem mais aí. Um estresse crônico. A gente vivendo em São Paulo, aqui tem gente de outros estados, mas é difícil, né, a gente não sair dessa, né, da presença de algum estresse. Infecções intestinais, o uso de medicamentos e deficiência nutricional. Claro, adianta, eu não estou falando a farinha adicionada de ferro e ácido fólico. Existe uma deficiência nutricional de qualidade vindo de alimento em sua integralidade. E principalmente do zinco, da vitamina A, vitamina D, glutamina e ômega. Tudo isso pode passar, Ana. Acontecem danos na mucosa intestinal, redução, quer dizer, você já não tem uma ingestão adequada de nutriente, aí você perde ainda mais a absorção de nutrientes, alteração da microbiota, a presença de nutrientes e fibras faz com que a gente aumente o crescimento de uma microbiota saudável. Não é ruim ter uma bactéria ruim, mas é ruim quando elas estão desreguladas, quando a ruim prevalece e a boa, que a gente recebe da alimentação, não existe. Uma inflamação intestinal crônica, disbiose e intestino permeável, que a gente chama de leaky gut syndrome, que isso é o que acontece, que aconteceu na Covid-19, os efeitos, e que acontece isso quando a gente vê alguma inflamação, alguma ite acontecendo no organismo, e que é uma leaky gut syndrome, que é como se o intestino ele tivesse uma proteção tão juntinha, né, a camadinha tão apertadinha, e que quando você perde essa barreira intestinal, ela afrouxa. Que é o que eu falei, quando aí o agressor ele entra para o lume intestinal e causam as ites, as inflamações. Então, isso acontece, um distúrbio de permeabilidade intestinal com impacto sistêmico. E pasmem, essa leaky gut síndrome, ou seja, esse afrouxamento, essa permeabilidade aumentada no intestino, quando acontece no intestino, sabe-se hoje que existe esse afrouxamento na barreira hematoencefálica. Então, também vão entrar coisas inflamatórias e causar também uma inflamação cerebral. Próximo, Ana. Eu coloquei aqui o que é mais detalhado sobre a Leaky Gut Syndrome, mas depois da aula, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso voltar a falar, tá? Mas, o que acontece?
essa barreira intestinal que eu tenho firme, uma proteção para os agressores, acontece um afrouxamento, certo? Então, essas junções estreitinhas afrouxam, tá? Eu perco um muco e uma microbiota, e aí o meu intestino torna-se permeável, permitindo a passagem. Então, você imagina, eu tenho todos esses agressores que fazem isso, aí eu inflamo meu cérebro, aí eu tenho vontade de comer mais agressores, porque está todo inflamado, aí eu vou comer mais agressores para a microbiota. Então, em que momento, né, em que vão passar toxinas, micotoxinas, resíduos de alimentos, então em que momento eu vou parar com isso? Muitas vezes eu preciso de um auxílio mesmo, psiquiátrico, para ter né, esse controle, e alimentação, certo? Então, o que fazer? Então, eu tenho que começar com a alimentação. Não é suplementação, é alimentação. Porque esses agressores, eles passam para a corrente sanguínea e desencadeiam todas essas inflamações. Próximo, Ana. Então, Nutri, por onde começar? O que eu faço? Próximo. Tratar o intestino, oferecer nutriente, vindo dos alimentos integrais. Alimentos integrais não é pão integral. Mesmo que eu ponho integral, pouca fibra tem. São os alimentos na sua integralidade. São os alimentos que estão não processados ou minimamente processados. Esses alimentos já oferecem os nutrientes que nós precisamos. Eles oferecem fibras que produzem micro-organismos saudáveis, de defesa. Esses nutrientes promovem a formação do muco e de uma barreira intestinal. E, no caso, a suplementação tem que ser muito cuidadosa e cada organismo necessita de algo. E é o que eu costumo dizer, a gente tem que trabalhar bem na anamnese, porque a gente vai ter que suplementar o que está faltando. E realmente, muitas vezes, tem que suplementar. Mas o alimento em si, em sua integralidade, consegue oferecer isso. Próximo. Aqui, então, eu juntei os principais nutrientes que melhoram essa barreira intestinal, tem uma ação intestinal e ação também cerebral. Complexo B. Bom, complexo B, olha só um monte de alimento que a gente tem presente com o complexo B. Carnes, ovos, peixes, leguminosas, sementes. Vamos abusar de sementes. Vamos criar nossos filhos gostando de sementes. Folhas verdes, principalmente a espinafre, couve, a selga, abacate, banana, grãos integrais e levedura nutricional. Adianta oferecer, suplementar complexo B, tendo uma diarreia? Não. Antes eu tenho que tratar, vai sair tudo no cocô. Antes eu tenho que tratar o intestino para depois suplementar. Então, no caso, vamos trabalhar com a alimentação. Próximo, Ana. Magnésio, de extrema importância. Magnésio, na verdade, ele está relacionado em ações pelo organismo todo, né? Mas olha como ele é presente em muitos alimentos. Folhas verdes, principalmente as verdes escuras, castanhas, nozes, olham as sementes aí. Abacate, banana, o cacau. Cacau, gente, vamos comer chocolate saudável, 70%, 80%, sem aquele monte de aditivo. Ou adicionar mesmo cacau puro. Leguminosas, o feijão, lentilha, ervilha, quinoa, amaranto. Próximo, Ana. Cálcio, fontes de cálcio, de melhor absorção. Gergelim, tahine, amêndoas, castanhas, olham as folhas verdes escuras. Tofu, sardinha,
leites vegetais fortificados com cálcio, sementes de chia, linhaça, feijão branco, grão de bico. Próximo. A vitamina A, facílimo de receber através da alimentação, muito fácil. Todos aqueles alimentos alaranjados. Cenoura, abóbora, batata doce, manga, mamão, damasco, fígado, folhas verdes escuras, olha aí. Gemas de ovo, leite e derivados integrais. Próximo. A vitamina E em óleos vegetais, prensado a frio, castanhas e amêndoas. Gente, eu não estimulo nenhum óleo vegetal no seu oliva, tá? Castanhas e amêndoas, semente de girassol, abacate, espinafre, couve, óleo, os vegetais verdes escuros. E peixes gordurosos. Próximo. Vitamina D. Vitamina D está presente, sim, nos peixes, ovos, o fígado, óleo de fígado de bacalhau, leite, mas geralmente, assim, é um nutriente que precisa observar que muitas vezes a gente precisa suplementar. Mas a gente sabe que a melhor forma de aumentar é tomando sol, né? E não precisa, é pouquinho tempo exposto ao sol, sem protetor solar, a gente já consegue aumentar bem os níveis de D. Próximo. Ômega 3, excelente fonte de ômega 3, sardinha, salmão, cavalo, arenque, enfim, de peixes. O ômega 3 tem uma questão que ele é tão importante para a conexão cerebral, para a saúde cerebral, que muitas vezes a gente tem que suplementar, em não grande quantidade, mas é interessante suplementar. 1 grama e meio por dia, tá? Porque, assim, por mais que você fale assim, eu como bastante peixe, mas é difícil atingir. Próximo, Ana. Existe também a fonte de ômega vindo dos vegetais, para quem é vegetariano, vegano, semente de chia, de linhaça, óleo de linhaça, nozes, enfim, os óleos e as folhas verdes escuras. Olha as folhas verdes escuras aí. Próximo. O triptofano, que é um precursor da serotonina que a gente produz no intestino, tô acabando, certo? E ele está presente em ovos, peixes, aves, aveia, quinoa, arroz integral, sementes, abóbora, girassol, gergelim, banana, abacate, castanhas. O cacau é rico em triptofano. Então, aquelas 5 horas da tarde, que a gente tem uma vontade por doce aumentada, que tal comer um chocolatinho 70? É uma boa alternativa. E associar com carboidrato, porque para atingir, né, a barreira hematocefálica, o carboidrato ele é essencial, então muitas vezes associar isso, no caso aveia com a banana, é a melhor forma. Próximo. Os flavonoides são fitoativos, tá? Presente principalmente em berries, né, em frutas vermelhas, e eles têm ação antioxidante, anti-inflamatória e modulam o intestino, porque eles produzem bactérias intestinais, aumentam a produção de bactérias intestinais. Né? Então, eles têm um papel importantíssimo na microbiota, e com isso, reduz a inflamação. Dentre os flavonoides está mesmo o vinho, mas também o excesso de bebida alcoólica não é interessante. Mas um vinho, né, rico em flavonoides, em polifenóis, é muito interessante eventualmente. Próximo. Aqui eu coloquei, eu achei que ficou pequenininho, até as classes, mas na verdade nem interessa as classes dos flavonoides, é importante aqui essa parte das principais fontes, tá? Os alimentos roxos, que entra também a cebola roxa. Alho poró, brócolis, né, os enxofrados, maçã, uva, chá verde, salsinha, aipo, pimentão, as frutas cítricas, as frutas vermelhas, soja não transgênica,
que no caso seria ideal a fermentada, né, o tofu, grão de bico, lentilha, o chá verde, de novo, cacau, maçã, uva. Bom, aqui dá para a gente montar um cardápio, né, com muita opção. E se a gente criar hábitos desde novos, as crianças aprendem com o paladar, tá? Aprendem isso, experiência própria. Aprendem a sentir mais aquele paladar do que é o natural, do que o algo adicionado. Cacau, a uva, vinho tinto, maçã e canela. Próximo. Aqui eu coloquei, então, para resumir, vou acabar, o que a gente encontra em trabalho científico, comprovação científica para melhora cognitiva. Então, os alimentos que oferecem uma melhora cognitiva. O primeiro que eu coloquei ali, propositalmente, foram os vegetais verdes, principalmente os verdes escuros, que você vê que eles estão aí presentes em todas essas fontes, né? Quase todas, amarelos e vermelhos. Mas os trabalhos dizem que pequena quantidade, uma xícara de chá de vegetal verde cru por dia, ou 2 dele cozido, já é o suficiente para reduzir em até 11 anos o envelhecimento cerebral e melhorar essa cognição em até 11 anos. Então, criar esse hábito das crianças do verde, né, do consumo do verde. E isso tem que ser frequente. As frutas, principalmente as roxas e as vermelhas, as oleaginosas, o cacau, o azeite de oliva extra virgem, abacate, peixes e ovos. Os ovos, 2 unidades por dia, e às vezes é o habitual mesmo que a gente faz, muita gente consome no café da manhã. Os cogumelos, os fitoestrógenos que estão presentes aí no tofu, principalmente para a mulher na menopausa. Usar temperos, né, rico em fitoativos para temperar carnes, frango, açafrão da terra, alho, pimenta, a água, o café, o chá verde, o chá de melissa. Isso aqui a gente encontra em trabalho e que tem um fator positivo aí para essa melhora da cognição. E o próximo, o que piora a cognição. Pioram a cognição. Alta ingestão de açúcares, alta ingestão de gorduras saturadas e trans, produtos industrializados e alta ingestão de álcool. Esse é um resumo que eu tinha para falar hoje. Aí agora, se alguém tiver alguma pergunta. Próximo, Ana. Deixa eu ver se eu acabei aí. Andei adicionando. Sim. Então, eu quero agradecer. Eu espero não ter ficado maçante, porque eu falei algumas coisas, tentei tirar o técnico, mas tem que passar essa importância do que acontece no intestino, para entender que não é à toa que a gente tira os industrializados e os aditivos alimentares, né? Bom, Ana, não sei se você quer tirar o compartilhamento para a gente poder abrir para as perguntas, o André já levantou a mão. E aí, Ana? Nossa, Dé, foi ótimo, né? Foi. Eu procurei não ficar tão maçante, porque se você entra na parte de bioquímica, não interessa, no caso, e com muitos nomes e tal, e aí fica ruim. Mas é importante falar dessa barreira intestinal, que isso é muito sério. E que acontece com esse hábito alimentar, né? Que sem querer as pessoas vão entrando, e eu tô vendo crianças com doenças autoimunes já com os 10 anos de idade. Isso, antigamente, era colesterol alto, hoje em dia é doença. Então, assim, são coisas que estão diretamente relacionadas à alimentação e a gente pode mudar. Isso, qualquer momento. Assim como a gente fala, né, Déia, como a gente vê que é essencial a gente aprender a ter esse treinamento para ser pai e mãe, como a alimentação é crucial na vida para esse pai, inclusive, poder cuidar desse filho. Exatamente. E muito como a alimentação é um hábito muito cultural.
né? Então, ele vem de gerações para gerações. E, normalmente, a gente tende a levar o hábito alimentar que a gente tinha na casa dos nossos pais, a gente leva para a nossa casa. E, muitas vezes, sem se questionar e sem se perceber se aquele realmente são os melhores alimentos para a época, para o momento e para cada um dali, né? É, exatamente. É como vocês falam aí, vocês falam muito disso, assim, que tem que trabalhar com os pais, né? Na nutrição é a mesma coisa. Não adianta eu trabalhar com a criança se os pais não estão envolvidos nessa mudança da casa. Uhum, Se eles mostram para o filho que eles comem linguiça e que tudo bem, e o filho tem que comer o brócolis ou a couve. Então, assim, é muito difícil, é um trabalho que, por isso que eu acho que é importante falar, e falar para os pais também, aqui envolve todo mundo, porque se a gente não fizer, e os pais inteligentes que façam lá um pouco, um ano antes de engravidar, melhor ainda. uhum. Agora, o que eu vejo, né, Déia, ou seja, a gente está falando aqui da alimentação, dos tipos de alimento, para que cada um serve como complementar. Agora, quando você fala aí do processo inflamatório, ou seja, da desbiose e do intestino permeável, o que é o ponto de atenção para se perceber que alguém ou uma criança ela está com esse processo? Porque daí é isso que você falou, também não adianta você trazer o alimento nutritivo se a criança Se já tá, estiver com essa não está inflamação. absorvendo. Sim. Então, como identificar? Bom, eu tinha colocado o slide e tirei do cocô, mas observar o cocô é um ponto muito importante. Quem não viu a minha primeira aula vai ver que eu falo sobre a escala de Bristol e os tipos de cocô. Então, a criança aprende, a Gigi desde pequenininha vê o cocô. E Uhum, a criança aprende, ela aprende a olhar o cocô e a gente também está sempre de olho. É um reflexo muito importante, isso para todo mundo, tá? Mas eu acho que sinais e sintomas como as ites, uma dermatite, uma otite, uma sinusite, uma frequência constante de ite, tem que tratar desbiose. uhum, Provável intestino permeável com agressão na imunidade, né? Nessa resposta imunológica. Então, essa vem primeiro no intestino. Então, assim, porque é de vez em quando? Mas é de vez em quando. Mas acontece com frequência. E isso, inclusive, a rinite também, que acha que é um processo alérgico mais do ar ou do ambiente, também pode ser uma inflamação do intestino. Porque a alergia, ela já começa ali, a entrada, ela acontece, entrada com mudança de tempo, ácaro, enfim, existe uma sensibilidade física, né, local. Mas também tem interno. Uhum, Não todo mundo teria rinite. certo. Então, você precisa melhorar a sua barreira intestinal, sua proteção imunológica intestinal, para evitar futuras vezes, né? Ou seja, tratar a causa a causa do problema Uhum, e não remediar, né? Tudo bem remediar, mas tratar a causa. E como na evolução mudou-se muito o comportamento alimentar, hábito alimentar. Então, com o tempo, os últimos anos, a gente vem tendo essa agressão para o nosso corpo, né? Uma mudança ali que vem acontecendo e continua, e que as pessoas agora estão trocando alimento por suplemento. Porque é mais prático. Não, eu vou tomar um shake disso, de manhã eu vou tomar um outro shake, outro. E Comida de astronauta, né? comida de astronauta, se puder, só toma as capsulinhas. Então, aí, isso, a longo prazo, é ingestão de processado também. É. O grande desafio, o segredo, na verdade, está realmente nos alimentos fora do pacotinho.
né? Sim. Eu, felizmente, São eu os tive rolos, né? essa tomada de consciência com as crianças pequenas, entendendo esse processo de uma amiga que já trabalhava com isso, que era da Amor aos Pedaços, que era minha cliente, e que ela começou a falar sobre alimentação saudável. Eu disse, mas como alimentação saudável? Tem alimentação que não é saudável? Sim, tem Hoje em dia alimentação tem. que não é saudável. E isso, culturalmente, quando você percebe, né? É importante você perceber o que realmente você come, e você come por escolha sua ou só por hábito. E nesse processo foi quando eu fui morar sozinha, eu saí da casa da minha mãe. E eu percebi que carne, eu não ia ao supermercado, eu não comprava carne. O que eu escolhia era um filé de peixe, era uma truta. E daí que eu comecei a perceber que se eu vou no restaurante também, eu não vou pedir uma carne. Mas isso veio, não é de agora. Então, não é de agora, né? Mas tudo isso é um processo de percepção. Quando a gente vê que, na verdade, o hábito cultural que eu tinha na casa da minha família era comer carne todo dia, né? E não é que eu não gosto de carne, eu gosto. Tem um churrasco, tem um momento, eu gosto, mas não é a minha escolha. Então, é muito importante, e tudo isso, esse processo que a gente fala da parentalidade consciente, que é você tomar consciência. Muitas vezes a gente está simplesmente no automático, né? Está num flow sem perceber. Então, quando você começa a se perceber, e para mim o que me ajudou muito também foi conhecer a alimentação do tipo sanguíneo, e também acho muito interessante quando fala do tipo sanguíneo O, que é o tipo sanguíneo mais antigo, é o mais caçador, é o mais carnívoro. Você tem o tipo sanguíneo A, que é o mais vegetariano, e peixes, E é o né? meu. E É o o tipo meu. sanguíneo, Não, isso é 100%, bate 100%. o Quem tipo procurar sanguíneo saber, B, que é o mais voltado para os laticínios, e ovinos e frangos e tudo mais. Então, tanto quando você começa a se perceber, ele fala assim, nossa, isso faz sentido. E daí, o que acontece? Numa casa, você vai ter tipos sanguíneos diferentes. E que tudo bem, mas você consegue equilibrar. E daí também não é trazer proibições, mas é perceber o que para você te faz melhor. E você vai criando essa alimentação. Então, por exemplo, em casa, com as crianças, eu já comecei a trazer mais o arroz integral, fazer o molho de tomate fresco. E aí eles começaram a perceber que quando via o arroz branco, era um arroz diferente. Então, para eles, o normal é o arroz integral. Então, quando você traz a lentilha, ou quando você traz. Vai trazendo alguns outros. Então, é o feijão de lentilha, então é comum comer lentilha. E que a lentilha é muito mais comum comer em outras culturas e não na nossa. é verdade. Então, como a gente precisa E às olhar vezes isso, tem que fazer uma forcinha, sabe? e ampliar, e a quantidade de alimentos que existem, que muitas vezes nem chega na nossa mesa, porque a gente não tem um hábito. Né? Bom, Então, se a gente parar para sentir mesmo o sabor do alimento, quando a gente come um tomate que é orgânico, uma cenoura que é orgânica, é outro sabor totalmente diferente do que não é. Podem testar, é outro sabor. E isso você vai aprendendo, vai sentindo de sabor, é totalmente diferente. Então, assim, eu acho que tem que desbravar, sabe? O contrário também acontece e é muito difícil. A pessoa passou 30 anos seguindo junk food, aquele hábito, 30 anos com alto consumo. Ela vai mudar em 1 mês, 2 meses? Não vai. É muito difícil. Muito. Então, quando você tem uma família aqui, mesmo que cada um tenha a sua preferência, mas que dentro de casa tem um hábito saudável, é muito mais fácil, mesmo que você tenha uma fase mais, que né, sai um pouco fora, você voltar, você retomar aquilo que foi criado em casa. Mas você só consegue criar em casa quando você também faz, quando é simples para você. É difícil você ver uma família de obesos e os filhos são magrinhos, saudáveis. É muito difícil. E isso é que é triste, né? Porque vai passando é cultural, de geração para geração. Bom, vamos abrir aqui então para a pergunta, Déia. O André levantou a mão. O André já está caindo ali. Tá. O André quer fazer pergunta aí. Ô, Félix, se puder, tira o pin da Andréia para aparecer todo mundo na tela aqui. Vai O lá, André, André.
O André, posso dar puxão de orelha aqui, que eu tenho intimidade. Obrigado, Ana. Doutora, eu tenho uma dúvida que me interessa, mas acho que pode ajudar outras pessoas, sobre a vitamina D, né? Quanto tempo eu precisaria pegar de vitamina D no sol? E, por exemplo, se é 15 minutos o horário, né? E se eu não pego um dia, eu posso pegar no outro dia, por exemplo, é 15 minutos por dia. Eu não pego num dia, posso pegar 30 minutos no dia Não, seguinte. não. Porque a sua exposição vai ser sem o filtro solar, né? Então, aí depois as dermatologistas vão falar, a Andrea tá falando aí que tá... Elas vão cair em cima de mim. Vai Entendi. quando dá os 15 minutos. Mas o que eu faço na minha prática clínica? Eu só suplemento quando precisa. Então, se a pessoa tem baixa de vitamina D, tem que suplementar ontem. E tomar sol ainda, porque o que a gente tem visto hoje em dia é 16, 18, sendo que o 20, que é o mínimo do laboratório, né, que ele põe 20, fala, 20 para não ter raquitismo, 20 é para não, né, não é 20, é pelo menos 40 que a gente tem que ter em nível sanguíneo. E aí, isso é muito individual, assim, suplementação é bastante individual, precisa ter uma boa anamnese, e caso venha fazer um hábito de tomar sol, a gente vai avaliar. Vamos avaliar se subiu. Tá bom, vamos avaliar. Subiu? Beleza. Continua nesse hábito de tomar sol 15 minutos. Tá? Às vezes, o Qual que eu o vejo, horário, doutora? as crianças, elas não se expõem nem a... Às vezes, passa o dia jogando videogame, então não tem nenhum contato nem lá fora, né? Nem no outdoor, né? Não tem essa coisa de praticar exercício, Então, isso acaba que prejudica mais ainda, né? Essa fase da criança. Então, tem que avaliar para saber o que precisa. Quem mais? Essa fase da criança e dos adultos também, né, André? Que talvez ficam dentro do escritório, dentro do tal, e também. Aí está um pouco a nossa aula que a gente falou da biofilia como importante. Muitas vezes até esse pé no chão, se Pé no possível, na chão, na grama terra. ou na terra, né? E um O sol, mormaço, o não tem toque. problema. Sim. A Miriam comentou aqui que não está usando mais protetor solar. O protetor solar, há controvérsias, né? Eu não sou dermatologista, eu não posso, assim, é um aditivo, certo? É uma coisa que... Mas a gente também usa maquiagem, usa... Né? Eu acho que, assim, né? Que foi, doutor Wimmer? Não, eu concordo, é isso mesmo, que é um aditivo e eu acho que as pessoas se privam muito do sol com excesso de preocupação com. Eu não sou dermatologista, mas assim, qualquer solzinho é um problema, né? Eu vejo que é um exagero mesmo nisso, né? Mas eu não sou dermatologista. Eu acho assim, que eu Mas vejo aí na tem o nutrição. solzinho que a gente sabe que é o sol da manhã, né? E o sol do final do dia, que é o sol mais saudável que a gente deveria realmente, ou seja, tomar um pouco. O que eu acho que, como nutrição, precisa ter equilíbrio. Então, na vida, a gente tem que equilibrar os pratinhos, não tem? Tem que, de repente, segura aqui, cai dali. E na alimentação também, né? Na adição das coisas também. O que não pode é deixar adoecer. E nem pode formar crianças doentes. Não pode, não deixe. Bom, só concluindo aqui que a gente passou um pouco do nosso horário, que a gente acabou começando atrasado, então o Félix pode concluir aqui a nossa gravação, Félix, que fica na plataforma para quem é do Clube Unipaz, mas a gente pode continuar a nossa conversa aqui com o nosso cafezinho ou chazinho, quem quiser, sem problema.